Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com César Campesato, vereador, candidato à reeleição pelo PL. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Oi, Alexandre, obrigado. Eu que agradeço, né, todos os seguidores também que seguem o teu portal. Inclusive, eu sou um seguidor, tá? Coisa boa, coisa boa. Candidato, eu vou fazer a mesma pergunta que eu tenho feito para todos os seus colegas vereadores. Por que o senhor entende que merece ser reeleito? Então, Alexandre, eu fui uma vez candidato a vereador, já tive a oportunidade de falar isso aqui, né, quando tive na sua entrevista aqui no ano passado, e na primeira vez que fui candidato já tive a oportunidade de entrar. Né? Não entrei pela porta da frente, porque fiquei como suplente, mas tive essa oportunidade de exercer por 2 anos o mandato, né, que encerra agora no mês de dezembro desse ano. E nesse período em que estou lá, Alexandre, de aproximadamente 15 meses, eu acredito que tenha já apresentado um bom trabalho para a nossa cidade, inclusive com muitos projetos de lei que vão ficar ad eternum aí na cidade, né, deixando um legado para a população. Então, para quem está nos acompanhando entender, o vereador era suplente pelo União Brasil, aí com a eleição do Marcos da Rosa como deputado estadual, ele assumiu essa vaga, é por isso que ele não está desde o começo do mandato. Como é que foi essa experiência entrar com, como a gente diz, trocar o pneu com o carro andando? Assim, a experiência no legislativo, claro, tem a questão, né, de honra, digamos assim, de satisfação, isso daí né, eu sou e serei eternamente grato, né? Entretanto, foi muito difícil para mim, porque eu já tive aquela escola do executivo, né, no tempo em que estive na Secretaria de Habitação. Fiquei 2 anos no governo, 2 anos e meio, e a gente lá tinha assim uma escola de trabalho mais intensa, com resultado mais imediato, né? E a Câmara, ela, para tu propor um projeto de lei, tem toda uma tramitação de passar nas comissões, de passar na Procuradoria da Câmara, de trabalhar junto com o governo para ver se há viabilidade de implantação do projeto, de trabalhar depois com o jurídico também do Executivo para ver se tem condição de estar implantando. Então é tudo muito mais burocrático e isso daí eu sofri um pouquinho de ansiedade, vamos dizer, nesse percurso, né? Mesmo assim, em 15 meses de trabalho eu tenho, acredito que quase 15 projetos de lei aprovados, né? Então isso significa uma média de 1 projeto de lei por mês, né? Ainda com todos esses enfrentamentos. E não digo pela quantidade de projetos, porque o Brasil tem muita lei, né? Mas porque algum desses ali certamente vão mudar a vida das pessoas, né? Isso daí que eu acho interessante. Já já vamos falar, né, detalhar alguns desses projetos. Como é que o senhor definiria o perfil do seu mandato nesses 15 meses? Então, Alexandre, o meu perfil de trabalho é técnico, né? Eu também atendo demandas que são vindas da comunidade, é natural que as pessoas procurem um vereador quando não conseguem resolver sozinhas as coisas, né? Perante o executivo, perante a prefeitura. Eu fiz um levantamento, assim, ó, eu fiz nesse período aí de 15 meses, quase 700 indicações e 200 requerimentos, né? Indicação e requerimento só diferem um do outro porque a indicação é já um pedido para que o executivo faça. E o requerimento vai acompanhado de uma pergunta que passa por votação, né? Por exemplo, existem estudos já no executivo da implantação da Guarda Armada na cidade? Se não existem, poderia ser, né, realizado esse estudo, isso daí é um requerimento. Entretanto, tudo isso são pedidos que vêm para o nosso gabinete, né? Pedidos que a gente sente da população. Então, 900, né, eu tenho ali uma margem aí de 60% a quase 70% desses pedidos aprovados. Foi o que nós levantamos, esse índice de resolução. Esse índice de resolução eu não posso só atribuir ao meu trabalho, né? Eu tenho que atribuir também a resposta do executivo para esse trabalho, né? Então, se me perguntasse aí qual é, né, durante esse período que eu estou, né, uma nota que eu posso atribuir a esse resultado do executivo com relação às demandas que a gente leva, de 0 a 10, eu diria entre 6 e 7. Né? E eu entendo que isso pode melhorar. Isso daí é o meu perfil de trabalho, né? E olha que o senhor, em tese,
tem uma harmonia com o executivo, porque tem vereador que é de oposição que aí demora mais. Isso mesmo. Eu acredito que a prefeitura, né, o governo, até vem atendendo todos os vereadores de forma nivelada, mesmo aqueles que, né, fazem parte ou fazem um trabalho de oposição. É claro que a gente tem que entender também que muitas demandas que vêm, que não são resolvidas, muitas vezes nós mesmos não temos competência para resolver, né? Mas a gente vai trabalhando, tentando atender da melhor forma possível. Acontece que a resolução dessas demandas, muitas vezes fazer roçada numa rua, fechar um buraco de rua, né, reestruturar um calçamento numa rua, eu entendo que isso daí não é trabalho de vereador, entende? Uma cidade como Blumenau, que hoje deve estar atingindo 400 mil habitantes e tem 15 vereadores, nós temos que ter solução inteligente para a cidade e trabalhar com vistas ao futuro, entende? Por isso é o que eu entendo do meu perfil de trabalho, né? Procurar deixar coisas para a cidade que possam trazer resultado no futuro. Pegando esse gancho, que é bastante interessante, então, o que o senhor pode falar sobre projetos que o senhor fez que tenham essa característica apresentada pelo senhor agora? Então, Alexandre, no ano passado eu tive aqui, em maio de 2023, e até falei para ti que eu estava trabalhando nesse projeto que para mim é a menina dos olhos, né, do meu trabalho, que é a educação no trânsito nas escolas. Esse daí já era uma proposta minha de campanha enquanto candidato, né? O Brasil é o terceiro país com maior número de mortes no trânsito no mundo. E nós aqui em Blumenau, todo dia nos habituamos a abrir a rede social e nos conformamos com o número de acidentes que nós temos, nos conformamos com os óbitos a todo instante aparecendo nas estatísticas. E eu entendo que isso daí não muda de um dia para o outro. Isso daí muda com a educação e ela começa na escola. Então esse é um trabalho que foi muito difícil de fazer acontecer, porque eu já sofri do vício de iniciativa, né? Porque é atribuição exclusiva do executivo. Mas aí trabalhei articulando, cobrando, e o governo Mário atendeu até a minha expectativa nesse sentido, né? E nós aprovamos a lei no final do ano passado, e já começou esse trabalho a ser realizado na escola como projeto piloto, que é a escola ali na Itopava Central. Como uma disciplina? Como um programa permanente de educação. Ele não pode ser como disciplina porque a União Federal que disciplina, né? Que eu entendo que seria importante, né? Mas como um programa permanente, né? A Escola Pública de Trânsito já vinha fazendo esse trabalho, que é referência, inclusive, a nível país, mas eu entendo, meu sonho seria se tivesse uma disciplina, matemática, português e trânsito. Mas como não temos como fazer isso aí enquanto município, então, pelo menos um programa permanente. Então, a cada 15 dias são realizadas as aulas, já tem o material de ensino na mão de cada aluno, são 400 alunos, né? E depois é feita uma prova, exercícios, conferido ali uma certificação de aprovado no curso para as crianças, né? E eu levei esse projeto também para a Assembleia Legislativa, para o deputado Egídio Ferrari, né? Eu acredito que, eu não sei se ele vai ter, né, condição de colocar isso aí na prática, mas deixei lá a ideia para colocar também nas escolas de ensino médio, né? Porque o ideal era desde a escola do ensino fundamental até a escola do ensino médio, e eu também tenho um sonho de ver isso funcionar ali pelo terceirão, pelo segundo grau, né, como a gente chamava, não sei se ainda é esse nome, de colocar aula prática, inclusive, convênios com autoescolas, né, um adolescente de 14, 15 anos sendo levado a um campo da autoescola e aprendendo desde já a manejar o veículo, né? Porque assim, Alexandre, a gente aprende tanta coisa na escola do qual a gente nunca mais vai lembrar, né? Nós recebemos um acúmulo de bagagem científica, né, nas matérias, fórmula de Bhaskara, vários gêneros, espécies, né, em biologia, que a gente não lembra mais depois. E aquilo que lembrava dessa que você falou. Muitas vezes aquilo que verdadeiramente é importante nós aprendermos dentro da sociedade, a gente não aprende, né? Então, isso daí para mim é um orgulho muito grande, porque eu espero que além dessa escola piloto possa ser, e esse é o projeto, implantado em todas as escolas do município.
E na medida que Blumenau apresentar um bom trabalho nesse sentido, outros municípios também podem aderir. Vereador, que outros projetos o senhor entende que são destaque e que têm um impacto positivo na vida das pessoas que o senhor apresentou? Então, Alexandre, uma outra coisa legal que a gente conseguiu fazer é implantar a capacitação na manobra de Heimlich no pré-natal. Né? Também eu acho que é muito importante porque a gente vê casos de crianças, né, com engasgamento sendo levadas ao batalhão da Polícia Militar, né, sendo chamado o serviço especializado e sempre aquela tensão, né? Inclusive aconteceu a situação de óbito, né, aí na creche, que não foi engasgamento, mas é sempre uma tensão, né? E os índices no Brasil de mortes de crianças, principalmente até os 4 anos, por engasgamento, ele é absurdo, né? Então, a manobra de Heimlich, ela é um procedimento, de certa forma, simples e que agora, a partir, né, da criação do dispositivo legal, que foi de autoria do nosso gabinete, todas as mães no pré-natal passarão a serem capacitadas da manobra de Heimlich. Né? Então, se acontecer um evento nesse sentido, e aí quando eu anunciei isso aí nas redes sociais, vieram também professoras de creche, faz isso também nos CIs, né? Vamos para frente com esse projeto, né? Porque ao longo de anos, se nós salvarmos uma vida que foi em decorrência desse projeto, já valeu a pena esse trabalho. Né? Mas eu acredito que a gente não vai conseguir mensurar, mas nós vamos salvar mais vidas com esse trabalho, sabe? Vereador, eu me lembro quando eu lhe conheci, talvez tenha sido seu ingresso na vida pública, foi quando o senhor estava na Secretaria de Habitação. Tinha o nome também de regularização fundiária? Isso, ou era tinha. Habitação e Regularização Fundiária? Isso foi logo depois da tragédia de 2008, isso? E curioso que eu pensei, quando o senhor falasse das questões ligadas ao seu mandato, o senhor ia falar isso como primeiro lugar. Como é que o senhor, com a experiência que o senhor tem, além da questão da secretaria, o senhor é um advogado que trabalha muito nessa área, né? Como é que o senhor vê essa situação da regularização fundiária a partir daquele momento que o senhor viveu como secretário até agora? E se tem algum trabalho seu como vereador nesse sentido? Sim. O primeiro projeto de lei que eu aprovei na Câmara foi voltado à regularização fundiária, que foi tirar a multa, a taxa, né, como eles chamavam de compensação pecuniária. Uma taxa, né, que o município exigia em projetos de regularização fundiária, no qual já se havia a outorga do governo federal, entende? Então a legislação federal já dava a condição de se utilizar daquele mecanismo para flexibilizar a regularização em situações consolidadas. Entretanto, o município criou uma cancela própria ali, cobrando taxa para se utilizar de uma coisa que não, né, que já era exposto em lei. Né? E esses valores eram exorbitantes. Né? Inclusive, por coincidência, Alexandre, semana passada eu atendi um cliente no escritório, né, no qual ele apresentou ali a dificuldade que ele tinha com relação à regularização, e ele falou assim, olha, eu preciso me utilizar dessa lei especial, né, mas eu ouvi dizer que tem uma taxa alta aí que é cobrada, né? E eu falei para ele, olha, não tem mais essa taxa aí, porque um vereador tirou essa taxa daí. Isso daí tu pode ficar tranquilo, se tu quiser se utilizar pela lei, né? Daí depois eu falei que era, né, que fui eu mesmo. Mas isso daí é muito interessante, né? Para quem trabalha com isso, foi muito importante, assim. E eu já vi cálculos assim, na época de taxas de cliente, inclusive, pagar 30 mil, 40 mil reais, entendeu? Para se utilizar da legislação especial. Isso daí é mais voltado à regularização que a gente chama de interesse específico, que não é voltada à baixa renda, né? A regularização fundiária de interesse social, que é aquela voltada à baixa renda, ela já vem sendo realizada na cidade. Eu entendo que nós tivemos um tropeço, né, de 2012 para cá, nesse sentido. Nós éramos referências e hoje somos retardatários, né? E eu acredito que o próximo prefeito aí que venha a exercer o mandato realmente conclua
esses processos que estão em andamento. O senhor tem ideia de quantas pessoas, ou quantos imóveis, quantas famílias vivem numa situação de irregularidade por não ter seu terreno, sua área legalizada? Olha, nas 17 áreas que foram declaradas como zona especial de interesse social, cada área desta aí, né, em média 250, 300 famílias, né? Porque a regularização fundiária de interesse social de Blumenau ainda é pequena, são núcleos pequenos, né? Entretanto, eles são núcleos pontuais que foram delimitados. Em todo o entorno deles existem também, né, milhares de famílias que poderiam estar se utilizando dos programas de regularização fundiária. Ocorre que quando a gente fala na regularização fundiária de interesse social, a gente não pode pensar só em ir ali e viabilizar uma escritura para a família. A gente tem que pensar na regularização fundiária como um todo, que envolve a infraestrutura, que envolve a reurbanização, e daí depende de recurso público, né? E por isso a dificuldade de todas as prefeituras para conseguir ter um início, meio e fim, né? Porque eu cadastro as famílias, eu congelo a área, faço a topografia, faço um trabalho social na área, e daí consigo recurso público para investir maciçamente na reurbanização dessa área. E daí vai bastante dinheiro. Quando eu estava na Secretaria de Habitação, eu aprovei um projeto do Pró-Moradia, uma linha de financiamento com o governo, com a União Federal, na ordem de 176 milhões, né, que foi um recorde até, né, no dia que assinamos os contratos, lá o superintendente da Caixa Econômica falou, olha, parabéns, né, o senhor bateu o recorde de contrato aqui de repasse com a União Federal, e era para 3.850 famílias serem atendidas com esse programa, que era mais ou menos na média de 1.000 famílias por área ali, na região da Pedro Kraus, na Rua Araranguá, no Morro da Garuva e lá no Antônio Zendron. Né? Nós perdemos esse recurso, infelizmente, né? Em função da burocracia da Caixa Econômica, não digo da Caixa Banco, mas ali do sistema, né, que existe de habitação. Acredito que por falta de vontade também do governo federal na época, né, talvez por uma questão política, e acredito que também por falta de representatividade dos deputados federais que nós tínhamos na época. Porque na época eu procurei eles, com um contratinho embaixo do braço, para dizer, olha, me ajuda nisso daqui, e eles nem sabiam que existia o programa. Ou seja, os deputados federais que estavam ali para fazer esse trabalho, nem sequer se prestaram a ir lá verificar o que o município tinha protocolado de pedido de recurso para poder tentar viabilizar isso daqui para a nossa cidade, entende? Então, do mesmo mal nós sofremos hoje, né? Da falta de representatividade política, né? Da falta do interesse da União Federal em investir no nosso município, certo? Porque calcula aí 176 milhões para 3.850 famílias. É muito dinheiro só para essas áreas. Nós temos muito mais áreas. Então a gente precisa de coisa de bilhão, entende? Para ter resultado realmente na cidade. Para encerrar esse assunto, e o senhor me corrige se eu estiver errado, a criação da secretaria lá atrás, ainda na gestão do prefeito João Paulo Kleinweg, tinha também como uma motivação o fato da tragédia de 2008 e se perceber que tinha muita residência, muita casa em situação irregular, em lugares irregulares que não poderiam mais ser... que deixavam as pessoas vulneráveis em risco. E a gente percebe, o senhor falou também que isso foi descontinuado a partir de 2012, que houve então uma preocupação, o Blumenau foi referência num determinado momento, mas hoje é só tu olhar para os morros e não precisa ir muito longe, né? Aqui na região da Fortaleza, se a gente olhar ali, tem muitos lugares assim, a gente já percebe que houve já um afrouxamento na fiscalização, nesse controle, que a gente sabe onde é que para isso, né? O Rio Grande do Sul está sendo um parâmetro para nós, que daqui a pouco vai ter outra chuvarada, vai ter outra tragédia, e isso tende a se repetir. O senhor tem esse sentimento também que houve um afrouxamento daquelas medidas mais duras e necessárias daquele período? Então, na verdade, a secretaria criada na época do João Paulo, ela foi antes da catástrofe, né? E a criação da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação foi no sentido de
de atender todas as exigências do Ministério das Cidades, né, dos dispositivos legais do Estatuto das Cidades. Foi um processo que aconteceu nas grandes cidades. E o João Paulo Kleinobin, realmente, ele era um visionário, na minha opinião, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela gestão dele. E ele, na época, já implantou, né, para que se trabalhasse, sim, numa fiscalização intensa, né, para remoção de famílias de área de risco, né, e no mapeamento das áreas irregulares, no trabalho, né, como nós, na época da gestão em que eu estava lá, criamos o Plano Municipal de Habitação, que é um planejamento estratégico, né, para combater o déficit habitacional ao longo dos anos, e tudo isso daí, na verdade, parou com a catástrofe, né? Ele foi interrompido porque muitas vezes até a própria secretaria era utilizada, às vezes, porque estávamos todos numa condição, né, excepcional, então utilizando até para atendimento ali, né, da catástrofe. E depois que deu uma acalmada e retomaram-se os trabalhos, né, e nós, como eu fui, mais de 3 vezes eu fui em seminários estaduais como palestrante, né, não porque, o César Campesato, né, mas levando o nome de Blumenau, todos os prefeitos das pequenas grandes cidades e secretários municipais lá com a pranchetinha anotando, vendo o nosso trabalho, e nós lá apresentando os slides, né? E daí realmente isso daí parou, né? Infelizmente, com o choque de gestão lá do Napoleão, houve a supressão de algumas secretarias, mas que, ao meu ver, as diretorias de regularização fundiária e habitação foram subordinadas daí à Secretaria de Assistência Social, como hoje estão lá na CEMUDS. Eu acredito que isso daí é um equívoco, né? Porque a política habitacional ela não é a mesma coisa que a política de assistência social, entende? Por mais que a política habitacional envolva o trabalho social, mas não deveria estar voltado a esse eixo. Eu acredito que deveríamos sim ter uma outra secretaria específica de regularização fundiária e habitação, né? E que seja lá capacitada com servidores técnicos capacitados e que possa daí entrar nas linhas de crédito, né, das outras esferas, governo estadual e federal, inclusive tem recurso para capacitação, né, tem recurso para elaboração de projetos, né, voltar a fazer aquele trabalho, entende? Uma crítica que eu tenho com a gestão atual é utilizar, por exemplo, recursos do Fundo Municipal de Habitação para atender aluguel social, entende? Isso daí, para quem é operador de habitação, não aceita isso. Vereador, para encerrar, o senhor entrou, né, disputou a última eleição pela União, e hoje o senhor está no PL. O senhor chegou a estar muito próximo do PP, inclusive teve um evento que nós estávamos presentes, o senhor chegou até a fazer uma assinatura simbólica, mas foi para o PL. A minha pergunta, por que a escolha pelo PL e se o senhor não foi por uma nominata muito competitiva, porque a gente percebe o PL aí com nomes muito, muito fortes, alguns, né, têm uma expectativa de uma grande votação. Como é que o senhor avalia essa sua escolha no contexto de garantir uma vaga para a Câmara? Então, Alexandre, eu, no caso, quando fui candidato, estava no Democratas, né? Depois ele acabou se tornando União Brasil, fez aquela fusão com o PSL. Isso. Mas nós, como candidatos, digamos assim, pré-candidatos, a gente trabalha sempre, né, na questão do cálculo, né? Então, você tem que pensar onde que existe um cálculo, né, nos bastidores para se trabalhar, né, para tentar a eleição. Então, o PP, né, ele me convidou por diversas vezes, né, e pro forma até participei do evento de filiação e até tenho um carinho grande por esse pessoal lá. Eu acredito que talvez até pelo cálculo, seria talvez até melhor ir por lá, pelo PP. Mas eu venho também de um trabalho, Alexandre, que em 2018, 2 anos antes de eu ser candidato, até assumi a executiva provisória do PSL no 17 e trabalhamos na campanha do Bolsonaro, né, daqui da nossa cidade. E, naturalmente, né, tem um grupo muito grande que me cerca, que pensa como eu, né, e teve uma hora que a gente pensou, vamos abrir mão do cálculo e vamos seguir a nossa ideologia e o que a gente entende que é melhor. E eu acho que nós estamos diante
de um processo de reconstrução do nosso país, né? E entendo que agora a eleição dos municípios seja esse momento de demonstrar, né, a retomada, né, da direita no nosso país, e eu quero fazer parte desse processo, não importa o cálculo, entende? Eu quero estar ali onde eu me sinto bem. Hoje eu me sinto bem estando no PL, né, independente, tem candidato lá que tem mais chance que eu, não tem problema, eu vou seguir aquilo que o meu coração manda, porque se eu não me eleger, pelo menos eu saí de cabeça erguida sabendo que eu fui, né, e fiz parte desse processo e ajudei, inclusive, nesse processo. Vereador César Campesato, candidato à reeleição pelo PL, obrigado pela entrevista, boa sorte na tua empreitada. Valeu, meu gremista querido, e vamos para frente. Voltando, não tá morto quem peleja. 2 tricolores conversando antes da entrevista, dá nisso. E estamos encerrando mais uma rodada de entrevistas, estamos quase chegando ao fim a série de entrevistas com os vereadores candidatos à reeleição. Tiveram alguns que não quiseram se manifestar, que depois na última gravação, a gente vai externar o nome de todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.